Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o seu podcast favorito, o seu antidepressivo semanal de toda segunda-feira. E hoje a gente está conversando com o senhor comendador Lorde Alexandre Soares Silva. Como é que você está, meu irmão? Eu tô bem, tô ótimo. E você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Para quem não te conhece, por acaso não te conhece, e a gente está, apresentando, porque a nossa ideia aqui é sempre apresentar, trazer convidados que vão realmente acrescentar em alguma coisa na vida das pessoas, na vida do nosso ouvinte. A gente não é um podcast assim temático, né? Tipo, vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre política. A gente não é muito temático. Mas também a gente não quer ser assim, aquele entretenimento vazio, sabe? Que é só entretenimento. A gente sempre quer trazer alguma coisa assim de bom. Uma coisa que vai realmente, né, ampliar o horizonte da galera aí. E você, como você é um cara que é um escritor contemporâneo e muito bom, a gente tem que trazer para quê? Para o pessoal ter, conhecer essa boa literatura que está sendo feita hoje, assim, conhecer boa literatura e saber que existe boa literatura sendo feita hoje também, porque a gente às vezes tem a impressão de que só existe livro bom de gente que já morreu há uns 30 anos, né? Mas, para quem não te conhece, se apresenta aí pro pessoal. Meu nome é Alexandre Soares Silva, tenho que uns 53, 54. Eu já publiquei 4 livros de ficção para adultos e 2 para infantos juvenis e uma coletânea de contos de internet. Que eu tinha um blog nos anos 2000, quando todo mundo tinha um blog. Até o Putin devia ter um blog. Eu tinha um blog. Inclusive, falar em Putin, a gente está para conversar com o mentor do Putin, o Dugin. Acredita nisso? É? Sério? Legal. Nem eu tô acreditando, mas tá rolando aí. Mas vai, continua. Já preparou as perguntas? Eu tô me preparando emocionalmente ainda para falar com o cara. Muito bom. Basicamente é isso. Agora eu escrevo séries de televisão e escrevo para Cruzoé e vai ter um romance meu publicado daqui a alguns meses. Um romance chamado Totolino. Como chama? Totolino. Tutolino? Muito bom. Sim. É sobre o quê? Ou já pode falar ou não pode falar? Não, poder falar, posso. É difícil dizer, porque ele é um romance meio estranho, mas ele é um pouco baseado em pesadelos, mas basicamente é um psicopata italiano que começa a matar e torturar enquanto canta ópera. Maravilhoso. Muito bom. Cara, muito bom, cara. E você agora, você falou 2 coisas. Primeiro, você tem 54, cara? Nasci em 68, a gente está em 2022. É isso. Eu sempre tenho que fazer conta, eu nunca sei de cabeça, mas é isso, 54. Não, vou fazer 54 no final do ano. Não, eu pensei que você era mais novo. Não, é isso aí. Pô, idade do meu pai, rapaz. Tá vendo? Tem ideia pra ser meu pai ali, conversando com o cara. E você falou que agora você tá escrevendo também série de TV? Mas eu demorei muito para começar a trabalhar, né? Eu comecei, eu me orgulhava muito de ficar em casa sem fazer nada. Depois que eu saí na faculdade, eu fiquei tipo uns 20 anos em casa, sem fazer nada, só vendo séries de TV, vendo filmes e lendo livros e acordando tarde. Mas sério, eu fiquei uns 20 anos mesmo. E eu até achava, nunca vou ter uma carreira, né? Como é que eu vou começar uma carreira agora com 40 anos, sei lá? Daí um amigo meu tinha entrado na área de roteiros de TV, o Fábio Danese, e ele me disse que a empresa dele que é uma produtora, que eles estavam fazendo teste. Sim. Daí, teste de roteirista, né? Daí eu mandei o teste de roteiro e estou escrevendo já há uns 12 anos para lá. Né? Escrevi algumas coisas para eles já. Poxa, que legal. Eu pensei que isso era recente, então já há muito tempo que você escreve roteiro de série. Desde 2008. Isso. Bastante tempo. Muito bacana. Bastante mesmo.
Eu achava que eu nunca ia ter um trabalho na vida agora. Mas, na verdade, é engraçado porque a minha impressão era que trabalhar ia ser um negócio horrível, por isso que eu ficava adiando o momento de trabalhar. Eu queria escrever, né? Sim, eu só queria escrever. Mas eu ficava adiando o momento de trabalho porque eu achava que ia ser uma coisa horrível, pela imagem que as pessoas pintam do trabalho. Uhum. Eu tinha a mesma coisa, cara. Quando eu era mais novo, o terror que meu pai me passava de vida de trabalho, tá ligado? Eu falei assim, gente... E eu sempre fui da igreja, né? Então eu falei assim, meu Deus, eu quero que Jesus volte antes de eu começar a trabalhar, pelo amor de Deus. Porque tá doido, parecia que é um negócio horroroso, tipo assim, né? Aquela coisa assim, tipo, você chegava em casa reclamando do professor, aí o teu pai, ó, se você acha o professor ruim, tu imagina, espera quando você tiver chefe. Sempre essa história, né? Eu me lembro do meu pai falando, nossa, parece que eu vou ficar maluco, trabalho, não sei o que. Não, por que eu vou querer trabalhar, então, né? Você tá doido, né, maluco? Coisa de doido. Mas aí, para minha surpresa, eu comecei a trabalhar, tudo bem que é uma área que me interessa, né? Mas é o contrário, eu acordo sempre contente de trabalhar. Geralmente, né? Tem uns dias que são meio ruins, porque tem muita gente envolvida em um processo coletivo, né? Então você escreve uma série, tem muita gente dando palpite, opinião e tal, então sempre tem uns momentos de frustração e raiva, né? Como todo trabalho, mas na verdade, se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria adiado tanto tempo. Não tinha adiado. Não, mas é verdade, assim, como é que é aquela coisa, né, cara? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. E tipo assim, como você falou, que bom que quando você tem um trabalho que, tipo assim, é um trabalho que exige criatividade sua, né? Uma coisa que você, não é aquela coisa mecânica, automatizada, que tipo, não tem sentido nenhum, né? Aquela coisa de apertar parafuso, né? Mas assim, sempre vai ter uma coisa ruim, como você falou. Principalmente, não sei se é o seu caso. Tá até pensando nisso hoje, cara. Principalmente não sei se é o seu caso, mas principalmente quando você tem muita mulher no trabalho. E não é assim, por questão de... porque, meu Deus do céu, é difícil segurar as calças fechadas. Não é isso não. Tipo assim, cara, porque é um saco trabalhar com mulher. Porque elas falam o tempo inteiro, entendeu? É difícil concentrar. E é um problema sério, porque sempre no trabalho tem aquela história de... Tem sempre alguém querendo passar perto de você, independente de onde você esteja. Entendeu? Só que o homem é o seguinte: se o cara não vai com a tua cara, ele fica hostil com você ou fica indiferente a você. Tipo assim, ele faz questão de manifestar que ele não gosta de você. A mulher não. A mulher te odeia, mas ela pode sorrir para você todo dia no trabalho, mas ela te odeia. E ela vai continuar sorrindo para você. Sabe as palavras. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, perdão. Boa noite, perdão. Isso é a maior verdade do mundo. O homem, quando tu chega no trabalho, normalmente ele não vai com a tua cara de primeira. A maioria. Depois viram amigos íntimos pra caraca. Mas a mulher vai com a sua cara, conversa, daqui a pouco te odeia. Uhum. Eu gostaria de saber se todos os ambientes são maquiavélicos desse jeito, assim. Porque o mundo audiovisual é um pouco assim, muita gente querendo ser criativa ao mesmo tempo, parece uma fórmula para você criar um ambiente maquiavélico. Uhum. Olha, eu acho que tem ambientes que são mais maquiavélicos que outros, mas acho que todo ambiente que tem, todo ambiente tem um pouco é um pouco maquiavélico, porque o ser humano é, né, cara? Então, quando a gente não estiver lidando com anjos, a gente vai estar lidando com coisa. Mas assim, eu acho que eu entendi o que ele perguntou, tipo, no sentido de, será que tem algum ambiente que é mais ou menos nesse sentido? A indústria automobilística, sei lá. Se você se afastar de... Eu acho que tem ambiente que é menos, sim, cara. Acho que tem, sim. Você mesmo falou assim, a indústria automobilística, tipo, sei lá, chão de fábrica. Eu acho que é menos. Porque... É a minha impressão, porque é um negócio objetivo, e o fato de você ter que trabalhar com coisas objetivas elimina muito o lado bullshit da coisa, né? Uhum, é verdade. Acho que quanto mais abstrato é o trabalho, o objeto de trabalho, quanto mais abstrato é pior, se você for fazer essa relação, tá ligado? Tipo assim, o mínimo de abstração, que é o cara lá do chão de fábrica, e o máximo que é um ambiente artístico, vamos dizer assim, sei lá. Tô pensando, pode ser que eu tô falando besteira.
Mas eu acho que dá pra fazer uma relação dessa. Não, eu acho também. Mas eu gostaria de saber. É verdade. Tipo assim, a gente fala de mulher, mas é porque realmente a mulher não gosta, não se suporta, cara. Entendeu? Não, é sério. Assim, acaba saindo em tom de brincadeira, porque as pessoas não entendem o que é mulher hoje, tá ligado? Porque, tipo assim, se você vê, a mulher é pra esse jeito, é pra não fazer sentido diretamente. Então, cara, é assim, como é que você vai tratar com a mulher hoje? Ela vai estar de uma forma, amanhã ela vai estar de outra forma. Depois de amanhã ela vai estar de outra forma. E no dia ela pode mudar de manhã para tarde. E, cara, isso aí é horrível para um trabalho objetivo. Tá entendendo? Ó, é para fazer isso. Aí tem hora que ela tá muito estressada, tem hora que ela tá muito de boa. E o homem não. O homem, cara, ele o Mordecai é de um jeito. Então eu sei até onde chegar com ele no trabalho e até onde não chegar. Entendeu? Eu sei quais são as reações dele, o que ele pode fazer, entre aspas, né? Claro. É tipo assim, a gente, no geral, no grosso, a gente sabe o que o cara tá sentindo ou não. A mulher já não, entendeu? Então fica muito complicado trabalhar com mulher em questões muito objetivas desse jeito, sabe? Eu acho que talvez, eu não sei, questões abstratas seja melhor. Eu não sei, entendeu? Não, eu acho que ao contrário. Eu acho que na questão abstrata fica pior a situação. Eu acho. Eu acho, não sei. Vamos falar aqui do coisa, porque você chega aqui, que é assim, ó, a gente chega aqui, tá conversando. Falou mal de mulher, aí o Tião ficou oriçado. Ele chega lá. Eu estava falando de ambientes agradáveis ou desagradáveis. Eu tive muita sorte que a pandemia surgiu. Eu não sei se todo mundo sente assim. Eu trabalho com um grupo pequeno agora, né? Então eu trabalho com um amigo de anos, assim, geralmente é com quem eu fico 8 horas diárias falando. Então esse problema foi afastado. Foi muito diminuído na minha vida. Sim, aconteceu a mesma coisa comigo. Mas, inclusive, quando estava reabrindo e tal, que chegou lá os informativos. Talvez daqui a uns 15 dias, um mês, a gente volte no presencial. Que maravilha! Assim, eu tava preocupado assim, gente, como é que eu vou olhar pra cara da fulano do ciclano, gente? Eu não tô preparado. Mas agora, falando sobre a questão lá do ofício, né? Do ofício de escritor. Você também escreve para livro infantil? Eu tô começando a esboçar uma historinha. E já aproveitando aqui que sempre que a gente convida alguém especialista para o nosso podcast, eu faço uma consultoria gratuita, entendeu? Então, o que você acha assim que seria uma boa dica para quem está querendo escrever uma história infantil? Porque assim, eu vejo assim que se tem história infantil daquele tipo, sabe? Aquele livro que é 90% imagem e uma frase, né? Sim. Que, tipo, né? E você tem um Hobbit que foi escrito para criança, tá ligado? Mas são idades diferentes, talvez, né? Que é o público. Mas assim, uma história tipo, voltada para um público, talvez, ali a criança que ela já lê, entendeu? Ela já consegue ler, mas, pô, primeiros livrinhos que ela vai ler, entendeu? Tipo, você escreve para esse público ou para um público maior? Como é que é? Não, é que os 2 livros que eu escrevi, que são infantos juvenis, eu escrevia quando eu tinha 20 e poucos anos. Daí eu nunca mais escrevi. Então eu não sou a pessoa mais recomendada para dizer como fazer nem nada. Mas eram livros de aventura para o que seria, imagino, entre 9 e 11 anos, sei lá, 9 e 11, 9 e 12 anos. E foram... Enfim, esse mercado, infelizmente, ele é muito dirigido à leitura de escola, né? A escola recomenda ler e tal, que é uma situação que eu não queria me colocar, né? Ser lido porque as crianças foram obrigadas a comprar o livro. Mas eu ia em escola e tal, era o primeiro livro que eu tinha publicado, né? Os 2 primeiros livros que eu publiquei eram infantos juvenis. Então eu ia nas escolas, falar com as crianças e tal. Mas eu mesmo não tinha muita experiência de criança. Eu escrevi um livro que eu
gostaria de ter lido quando eu tinha essa idade, que são livros de aventura. E o que tinha de diferente, que não teria um livro de adulto, claro, não tem menções a sexo, nem nada, que já não teria, porque mesmo escrevendo para adultos, eu não abordo muitos assuntos, nem drogas, nem esse tipo de coisa. Mas é uma linguagem mais simples, né? Era uma linguagem mais simplificada que eu escrevia na época. Porque eu fico às vezes pensando assim, tipo, talvez assim, fazer uma coisa que tenha uma linguagem mais simplificada, mas que também não ficasse muito pobre, entendeu? Não, sim, você tem que encontrar um meio termo aí, né? E é bom de vez em quando você é criança, encontrar palavras que você não conhecia. Eu me lembro até hoje de encontrar palavras no Monteiro Lobato e ficar repetindo como uma piada interna entre eu e meu irmão, sei lá, meu irmão tem 4 anos de diferença de mim, a gente ficava meio que repetindo as palavras. Eu me lembro a primeira vez que eu vi a palavra saltimbanco também, que era no romance infantil juvenil. Daí eu ficava repetindo a palavra saltimbanco. Não pode ser tudo simplificado, né? Porque senão você realmente empobrece o negócio e fica... Sei lá, cara, acho que é... Porque assim, pô, você é um... Né, você é um cara que você não tem uma linguagem pobre. Você fazer uma linguagem pobre de propósitos, sei lá, que só para vender? Sei lá, tá certo, tá reto. Então pra quê, né? Pra que começar a escrever? Vai fazer outra coisa, né? Exatamente, né? Até porque, né, por exemplo, a gente não pode ser uma coisa muito rebuscada, mas é importante, como você falou, botar algumas palavrinhas melhores lá, até para criança, tipo, não, que legal nessa história aqui que eu gosto, eu aprendi uma palavra nova, assim, isso é bom, né? A leitura é para isso também, né? É que você tem que ter uma certa sabedoria para saber pesar o que você está fazendo, né? Sim. Não virar o Guimarães Rosa ali, o Clitos aqui. Mas eu acho que eu tinha. Quando eu tinha 20 anos, eu tive o sonho breve, mas eu tive de virar um escritor profissional, escrevendo livros infantos juvenis para crianças e adolescentes. Daí eu escrevi esses 2 livros muito rapidamente, então, mas eles até que venderam. Incrivelmente, eles foram os que mais venderam, né, de todos os livros que eu escrevi. Os que eu escrevi mais rápido e os que mais venderam, que saíram da primeira edição. E, na verdade, estão vendendo até hoje, eu acho, pouco, não é que estão vendendo maravilhas, mas continuam vendendo 20 anos depois, 30 anos depois, quase. Não? Me fala o nome deles aí. A Origem dos Irmãos Coyote e Na Torre do Tombo. A Origem dos Irmãos Coyote e o quê? Na Torre do Tombo. Na Torre do Tombo? São 2 livrinhos de aventura bem curtinhos, ilustrados. Show. Vou procurar porque a minha filha mais velha, rapaz, ela tá lendo muito, muito rápido. Por isso, tô até com vergonha. Tá lendo mais rápido que eu. Mais que eu. Mas uma coisa assim que eu ia até te perguntar, não sei se você conhece. Você deve conhecer, claro. Que foi uma surpresa muito grande para mim. Foi ler e ela contar as histórias para mim também. O livro do Pinóquio. Não, eu tenho, mas eu nunca li. Do Carlo Collodi, né? É super triste e deprimente, né? Não, olha só, é triste, deprimente, mas é muito engraçado, porque o Pinóquio é muito mais levado do que no filme, tá ligado? Você não reconhece o personagem, tipo assim, ele é muito atentado, tá ligado? E a gente achou um livrinho também do mesmo autor, assim, Outras Histórias. E é muito engraçado, porque assim, o jeito que fala, tipo assim, ela tava contando hoje a história de um menino que escreveu um livrinho, tipo assim, como se deve tratar uma criança, entendeu? Aí, tipo assim, sabe aquele humor do menino atrevido que fica assim, como vocês ousam me fazer estudar na escola, tá ligado? Um negócio assim. Muito legal, muito engraçado, muito engraçado. Que, sei lá, me parece um pouco do... Ela me contando a história, eu falei assim, cara, parece que é um jeitão italiano de humor, tá ligado? Meio abusado. Quase meus caros amigos, versão infantil. Pois é. E agora, falando... Vou procurar esse livro aqui, porque com certeza ela vai querer ler. Muitos anos eu não releio, tá? Eu não sei não estou dizendo que é ruim. Não, que isso. Mas vou correr atrás.
Sabe uma coisa que é boa para pessoa? Que idade tem a sua filha? 10. O Gênio do Crime, lembra? Não sei se você chegou a ler O Gênio do Crime na escola. Ih, rapaz, não lembro não. O Gênio do Crime? É muito boa essa série. Ele já morreu, João Carlos Marinho, um autor que morreu há uns 2 anos atrás. Mas ele tem uma série de livros com os mesmos personagens. O primeiro é O Gênio do Crime, né? Que é um livro de 69, mais ou menos, mas que ainda é editado. É bem divertido para criança e adolescente. Na verdade, até para adulto, porque eu acho muito bem escrito. Uhum. O livro infanto-juvenil, dependendo, cara, ele encanta até adulto. Vídeo, como a gente falou, o próprio Hobbit. Sim. Os livros do Tolkien, né, que foram escritos, ele pensava assim, para meus filhos, mas, tipo, né? O negócio foi gigantesco. Né? O próprio Sherlock Holmes também, né? Não sei se você gosta. Eu adoro Sherlock Holmes, sim. Até no seu livro do O Homem que Destrói Pensamentos tinha até uma história de um detetive, não tem? Eu sou obcecado com a figura de detetive, assim, eu sempre fiquei nessa, só que quando eu geralmente crio algum, é mais pro lado cômico, né? Sim. Mas por algum motivo a figura do detetive excêntrico, não o detetive que resolve os crimes violentamente ou burocraticamente na polícia, como são os romances mais realistas hoje em dia, né? Que a moda do romance policial, pelo menos no Ocidente, foi mais pro lado realista, de realidade social, infelizmente. Sempre viciados em droga, o cara alcoólatra, não sei o quê. Mas o detetive, quando ele era excêntrico, né, colecionava orquídeas e falava sumério. Essa era a época em que eu gostava dos detetives. Legal. Pensei que agora... Será que o Batman ele passou por esse processo? Será que porque o Batman no início ali, do Adam West era bem excêntrico, né? Bem diferente do Batman atual, né? Tipo assim, aquela coisa mesmo... mas você lembra que o Batman no início era chamado de o detetive. Tinha vários apelidos, mas a palavra detetive aparecia, né? Ele era descrito como um detetive, o Batman. Sim. Muito estranho, mas ele era um milionário excêntrico. Né? Tipo assim, tinha bem aquela cara de como você falou, tipo assim, o cara que, eu vou resolver crimes vestido de morcego com um molequinho com a sunguinha verde, entendeu? Sim. Em vez de tocar violino e tomar morfina. Pois é. Mas uma coisa que eu acho engraçada, não sei se é uma digressão, mas os detetives da era clássica, né, eles eram quase exemplos vivos do que era um intelecto inchado, né? Porque eles quase não tinham corpo. Ou sempre tinha alguma coisa errada com o corpo deles, se você for reparar. Com exceção de Sherlock Holmes, mas Sherlock Holmes é descarnado, né? Ele é muito magro. Ele é forte, mas ele é muito magro, descarnado. O Poirot é baixinho e descrito várias vezes como ridículo, né? O Wolf é gigantesco, tem detetives em cadeira de roda, eles quase sempre tem alguma coisinha que diminui o corpo e aumenta o intelecto. Sim, pode crer. Verdade. Se você imaginar um detetive, por isso que eu estou falando isso por causa do Batman, né? Se você imaginar um detetive musculoso, um detetive cerebral que é musculoso, parece que estraga a imagem que você está tentando construir. Ele vai pender para um lado. Né? E nesse caso do Batman, ele pendeu mais para o músculo do que para o cérebro. Bastante, né? A gente nem vê nos filmes ele resolvendo crimes. Verdade. Mas isso foi depois do Dark Knight, né? Que eu não sou especialista, mas eu já ouvi dizer que foi depois daquela série lá do... Como daquele cara que fez essa Dark Knight? Nolan? O Frank Miller? Frank Miller. Parece que foi depois dele que ele assumiu essa faceta mais sombria, musculosa, etc e tal. Ou não? Você sabe? Diego, acho que o Mordecai que vai saber melhor disso. Eu não vou saber essa parte. Eu imagino que sim. Eu baixei outro dia desse, estava lendo as histórias do Batman dos anos 50 e tal. É ingênuo, é quase sem graça de ler, mas é super ingênuo, né? Não tem nada de tão sombrio, né? Supostamente ele usa uma imagem para aterrorizar as pessoas, mas as histórias assim são super leves e com piadinhas. Não, com certeza, era tipo, era aquela imagem do sei lá, mano, quase do He-Man, tá ligado? Aquele cara que era bonzinho, tinha umas piadinhas, mas ensinava o menininho uma lição, uma coisa assim, né? Era bem aquele padrão de herói dos anos 50, né? Depois que a coisa começou a mudar e tá aí hoje como todo.
Todo herói tem que ser super angustiado, mas eu acho que isso vai passar. Acho que até o próximo James Bond que surgir vai ser meio Didi Mocó. Alguma coisa assim vai acontecer. Será, mano? Não, Porque, eu acho que vai sabe, demorar um pouquinho ainda, mas vai acontecer. Vai ser negro, pô. Vai ser aquele. então vai ser o Mussum, então. Elba, eu não sei o que é Elba, né? O Idris Elba. Então, mas será eu que acho que vai ter uma tentativa fracassada, ou vai ser mulher, ou vai ser um negro e tal, e depois logo vai ser uma volta às origens, só que a volta às origens, eu tô chutando, não é que eu sou um cartomante, né? Uhum. A volta às origens vai ser a volta ao Roger Moore, vai ser a volta ao James Bond meio palhação, assim. Eu acho que isso vai acontecer. E a gente vai ver isso acontecer com Batman também. Uhum. E porque os filmes de espião já tá assim. Tudo é bem... O espião é sempre um zoeiro e tal. Ele não é aquele espião sério. Tipo, isso começou a acontecer, né? Tipo, como é que é o nome daquele Círculo de Fogo? Como é que é o nome daquele filme? Kingsman. Ou aquele outro teve um filme com The Rock, Alerta Vermelho, acho que é Alerta Vermelho, saiu na Netflix aí. É tipo, sempre muito pendendo pro lado do humor, os espiões, sabe? Sempre. Não tem mais espião sério que não. É sempre. E eu acredito nisso mesmo. Vai vir ainda com o lado do o espião sofrido e tal, depois vai voltar para esse lado assim. Eu acho que sim, eu vou gostar que isso aconteça. Tem um lado bom, né, nos heróis mais atormentados, mas já deu, né? A gente já teve 2 décadas disso, eu acho. Exatamente. E o James Bond em todos os filmes, a mesma angústia, sempre a mesma. Todo filme ele indo beber em algum lugar, quer mais trabalhar. Pode crer, pode crer. Já o clichê já está muito gasto, muito gasto. Mas E bom, você pensa em voltar a escrever uma coisa desse gênero, mesmo que seja assim para público adulto, uma coisa de aventura, uma parada assim de detetives, talvez? De vez em quando eu penso, mas eu acho que eu não vou fazer. Há muitos anos eu queria fazer uma série cômica, tipo leve, do tipo Woodhouse, que era um playboy brasileiro dos anos 20 ou 30, que ele tenta ser um playboy, mas ele não consegue, ele tentaria ficar com todas as mulheres de Hollywood que visitam o Rio de Janeiro, e nunca conseguiria. Essa era a ideia. Mas eu não, no fundo, acho que eu preferia que outra pessoa fizesse, que não é o que eu mais quero fazer. Não. Mesmo histórias de... Estilo quem? Estilo Johnny Bravo. Sim, exato. Mas ele é um trapalhão, exato, ele não conseguiria. Não. E eu já pensei também em escrever história de detetive. Um dos romances que eu escrevi é um pouco uma história de detetive, mas eu sei que eu me embananei no enredo, porque algum leitor escreveu uma carta para mim depois, dizendo, olha, você cometeu um erro na página tal, porque se fulano saiu ao meio-dia, ele não poderia estar não sei aonde, às 8 horas da noite, não sei o quê. Aí eu percebi que essa complicação dos enredos policiais, assim, acho que eu nunca vou conseguir dominar, nunca vou ser a Agatha Christie do Brasil, não vai dar, não é meu destino. Manda esse leitor tomar naquele lugar, ué. Mas ele tinha razão, assim, eu até gostei de saber que tinha. Entendi. É complicado. Realmente, é muito complicado escrever esse tipo de história. Que exige essa exatidão nessa coisa assim, certinha, né? As pessoas desprezam, as pessoas que desprezam a Agatha Christie desprezam estupidamente, né? Porque é um negócio muito, muito difícil de fazer. O Raymond Chandler, que desprezava a Agatha Christie, daí quando fizeram um filme baseado nos romances dele, alguém telefonou para ele e perguntou, mas peraí, quem matou o fulano de tal? Depois de visto o filme. Daí o próprio Raymond Chandler não sabia. Ele releu o livro e percebeu que não dava para saber, porque tinha uma pessoa lá que tinha sido morta, mas não sabia por quê, entre 8 mortes que acontecem na história dele. Sabe? Então ele estava rindo da Agatha Christie, mas a Agatha Christie pelo menos não fazia isso, né? É muito complicado. Vocês, hoje em dia, vocês assim, que eu só li O Homem que Lia os Próprios Pensamentos, que é de humor, né?
São contos assim mais em tom de humor. E muito bom, inclusive. Inclusive, a história do homem que lia os próprios pensamentos é sensacional. Mas, enfim. Foi a última que eu escrevi, porque eu só tinha o título, meu correu o título, O Homem que Lia Seus Próprios mesmo? Pensamentos. Daí eu queria publicar o livro de contos com esse título, mas eu não tinha um conto com esse nome, daí eu escrevi o conto só para poder justificar o título. Cara, mas é bom demais, cara. Tipo assim, quando eu li lá o título, eu falei assim, uai, o que será que história é essa? Né? Tipo assim, que ele vai conseguir montar com essa ideia, assim? Mais maluco. E pior que você sabe que eu até escrevi isso na época, quando eu li, né? Eu falei assim, cara, pior que isso faz muito sentido, que essa coisa de a pessoa que não lê os próprios pensamentos, mano, isso é muito real, cara. Isso acontece mesmo, isso tá acontecendo mesmo hoje em dia, entendeu? Claro, assim, lá é uma coisa mais caricata, mas assim, isso tá rolando mesmo, entendeu? Mas eu acho que acontece até comigo, assim, nem foi a intenção de fazer crítica social, né? Sim, Porque é um negócio que eu sinto muitas vezes em mim. Assim, às vezes eu tenho que me perguntar como é que eu tô me sentindo. E daí eu tenho que parar para ver como é que eu tô me sentindo, porque não é um negócio imediato que me vem, obviamente. E eu já tive ocasiões em que eu olhei para os meus dedos estavam tremendo, e eu nem percebia que eu estava nervoso. Aí foi ver os meus dedos tremendo que eu percebi que eu estava nervoso. Eu não sei se é um caso específico meu, mas eu acho que é meio universal. Você tem uma certa falta de conexão. Alienação de si mesmo, assim, né? Tipo assim. Bom, isso aí que você aconteceu, já aconteceu comigo também. Eu pegar assim, tipo, ver, às vezes um tremendo, vai, gente. Aí eu pensar um pouquinho, eu tô nervoso com tal coisa, tipo assim. Aí você se pensa, não, realmente isso aqui, porque eu tô nervoso por causa daquilo daqui. E às vezes acontece que eu me pergunto, peraí, eu tô alegre, por que eu tô alegre? Daí eu tenho que... Daí, de repente, eu me lembro que 10 minutos atrás aconteceu alguma coisa com o Jolé. Ou o contrário, né? Por que eu tô chateado? Então, isso de vez em quando acontece mesmo. Não, nessa história, o meio que eles próprios pensamentos, né? Tem uma parte que o cara tá... O cara vai num show, né? E aí ele faz lá a apresentação dele, mostrando que ele... Aí o apresentador fala assim, nossa, eu estou muito ansioso. Ele erra, tá ligado? O que ele tá sentindo? Mano, como eu ri daquela hora. Quando ele, tipo assim, eu tô muito... Eu esqueci o que ele fala. Só que aí ele falou assim, não, mas ele não era isso que ele tava sentindo, claro, porque ele não era o fulano. Eu não ri muito disso. Legal. Mas eu ia te perguntar, era o seguinte. Esse novo livro, o livro que vai sair é um livro de contos que você falou, né? Que tá para sair. Não, o próximo vai ser um livro de um romance. Um romance. Mas ele é também mais para esse lado cômico ou é um outro tipo, um outro gênero, assim, vamos dizer assim? Ele é um pouco mais pesado das coisas, porque tem um pouco mais pesado que geralmente eu escrevo, porque tem um pouquinho mais de violência, mas e tem um lado sombrio, mas não é inteiramente. Tem coisas que eu espero que as pessoas achem engraçado. Eu não vou dizer que é engraçado, porque não depende de mim dizer que é engraçado, né? Mas a intenção era ser engraçado. Uma coisa meio humor negro, assim? Sim, tem bastante disso. É porque eu tentei dar muito gosto de sonhos e pesadelos para o livro. Como se você estivesse dentro de um pesadelo e você não consegue acordar. Nem sempre um pesadelo, às vezes é só um sonho mesmo, coisas estranhas acontecendo. Então tem coisas que tem o absurdo de um sonho e tentei que fosse engraçado. Né? Muito bom, muito bom. E você também tem a sua newsletter, né? Que, salvo engano, foi você que puxou a recente moda de newsletters aí. Eu já estava tendo, mas ainda bem, eu me orgulho de ter trazido algumas pessoas que eu gosto do jeito que elas escrevem, de ter convencido elas a escrever. Agora tem bastante gente fazendo. Eu fico contente que eles estejam escrevendo, porque eu conheço muita gente talentosa que nunca escreve nada, e isso ao longo dos anos foi me irritando muito. Se eu tivesse uma fortuna para gastar, eu daria dinheiro para algumas pessoas ficarem escrevendo. Escrevendo o que elas quisessem, mas desde que escrevessem. Sim. Cara, e todo mundo tem uma desculpa, todo mundo é humilde, todo mundo, eu não sei se eu vou ter o que falar, não sei isso, não sei aquilo. Aquele negócio, eu fiz uma também, inicialmente eu tentei escrever uma coisa mais assim, tipo, como é que eu vou dizer?
uma coisa mais tipo uma crônica ali, entendeu? Que misturasse uma coisa que aconteceu em algum dia, misturado com uma coisa mais elaborada, entre aspas, literariamente. Mas, assim, eu não consegui manter isso semanalmente. Então, assim, né, em todas as newsletters. Mas eu agora tô adotando assim, o que eu quiser escrever no dia. Então, se num dia eu tiver lá pensando, inspirado para fazer uma crônica, eu faço uma crônica. Se eu quiser escrever só um texto, eu penso uma reflexão de alguma coisa, eu faço isso também. Porque senão, pô, só vai ver sair uma de 2 em 2 meses, entendeu? Eu acho que as pessoas, e também eu acho que você deve não, eu falo isso, mas às vezes eu tenho isso também, mas a pessoa deve não se exigir uma qualidade perfeita para tudo, porque senão vai ficar uma angústia e a pessoa nunca escreve. E uma vez eu vi o Woody Allen dar uma entrevista e ele disse que as pessoas, que ele fazia um filme por ano e que a única maneira de fazer alguma coisa mais ou menos boa é fazendo coisas ruins no meio. Ele é meio que um exemplo, assim, eu acho, para todo mundo. Você tem que fazer. Se as pessoas não vão gostar, não vão gostar. Algumas coisas não vão ser tão boas, algumas coisas não vão ser tão boas. Mas você tem que aumentar a produtividade para aumentar a qualidade, porque no meio vai sair coisas que você nunca teria escrito se você não tivesse forçado a escrever mais vezes. Então vale a pena forçar a quantidade para, tipo assim, como de treino mesmo que todo mundo veja que você um dos seus treinos ali foi uma porcaria, né? Sim, eu acho que a gente tem que perder vergonha de publicar coisa ruim. Honestamente, eu acho. Tá vendo, gente? Vocês têm que escrever também comigo. Pois é. Não é teu caso, você sabe. Mas eu quero dizer, não se exige nesse aspecto. Essa é a ideia. As pessoas têm dúvida demais com relação a elas mesmas, né? Um monte de gente que você vê que tem talento, né? Fica muito... não sei se vai interessar alguém. Se não interessar, a pessoa não lê, né? Muitos fantasmas na cabeça da pessoa. Cara, isso é verdade. Assim, a gente cria um monte de coisa. Tipo assim, a resposta é sempre assim, vai lá e faz. Pô, se der errado, deu. Entendeu? Alguém falou assim, não, cara, se der errado, você parou, deu errado. Entendeu? Depois, quem sabe você volta a fazer alguma outra coisa, mas O que é o pior que pode acontecer? Ser cancelado, destruído, morto, perder o emprego. E nem vai, cara. Sabe por quê? Porque o cancelamento, principalmente hoje em dia, né, um conceito atual de cancelamento, não é quando você faz uma coisa ruim, é quando você faz uma coisa até que é boa, mas toca na ferida de alguém. Tocou na ferida de um grupo tal, e vão te cancelar. Mas não por quê? Nossa, como isso é mal escrito. Isso não existe. Ridiculamente mal escrito. Né? Não, isso não existe. É impossível existir. Acho que nenhum computador conseguiria fazer de propósito um texto tão ruim que as pessoas tentariam cancelar o computador. Porque um cara para estar nesse nível, assim, ele não vai querer escrever. Porque quando a pessoa quer escrever, normalmente ela tem algum talento, ela tem alguma não é tendência, né? Ela tem um talentozinho, né, para escrita. Potencial, obrigado. Ela tem um potencial para escrita. Então vai, faz. Sim. Entendeu? Mas sabe o que é, por exemplo, desculpa, pode falar. Não, só assim, e uma coisa que eu acho também, não sei se você concorda que você tem mais experiência com isso, né? Mas acho que parte também de você vai escrever e deixar a coisa mesmo ruim aparecer, é que se alguém enviar e falar assim, putz, tá muito ruim, você, sei lá, deve pensar, não, tá, por que tá ruim? O que você achou ruim? Tal coisa. Tipo assim, se for uma coisa assim que você vê que o cara só tá de implicância, você deixa pra lá, mas se às vezes é um cara que realmente apontou e viu um problema, é bom que você aprende. Sim. E também quanto mais você escrever, provavelmente, se você tiver algum pequeno talento para isso, você vai melhorar, né, com o tempo. É o que acontece com todo mundo, né? É quase impossível não melhorar. E querendo ou não também, se você parar pra pensar, se você escreve bastante, se lá na frente você, fez sucesso, o cara fez sucesso com um livro, daqui a pouco você vai pegar ali, tipo, vamos pegar uma coletânea de artigos. Porque, cara, todo livro que é coletânea de artigos, não é que todos os artigos são geniais. Não tem isso, não existe, entendeu? Todo livro que é coletânea de conto, coletânea de artigo, coletânea de crônica, tem aquelas que são, nossa, sensacionais. Tem umas que você, maneiro, tá bom. Porque tem muito também do cara, né? Tipo assim, cara, tudo que você lê de um autor que é consagrado, até o que é ruim, você passa
vista grossa e falar assim, não, é bom também, né? Tipo assim, você é mais condescendente também com o cara. Sim. E quer dizer, então assim, se você escreve, se uma hora você ganhar o público, até as coisas ruins suas vão ser bem vistas, entendeu? Ah, sim, imagina. Nelson Rodrigues, devia ter os momentos em que ele estava se copiando pela 100ª vez, né, e tal, mas horrível não vai ser. Mas me parece que um dos motivos da literatura brasileira ser inferior à literatura americana, inglesa, é que eles têm um mercado, né? Então, como eles têm um mercado, eles têm um incentivo maior para um número maior de pessoas escrevendo. Tem muita gente escrevendo. Ao passo que aqui as pessoas, mesmo pessoas que a gente já ouviu falar de americanos e ingleses, que não estão no cânone, não são os 10 maiores escritores americanos, mas é um escritor interessante, ou divertido, ou que escrevia bem. Ao passo que esse cara fosse brasileiro, ele não escreveria, ia ser advogado, não sei o quê, ia ficar com um pouco de vontade de escrever, mas para quê? Falta incentivo, ou ia ficar com medo, etc. É verdade, é verdade. E isso é um problema que, cara, é difícil porque não tem solução de médio e longo prazo. Parece que você olha e você não vê solução. Como é que você vai transformar um país inteiro que não lê em um país que lê, né? Que vai ser mercado para livro? É difícil, né? Eu não sei como. Tem que ser gradual e tem que ser um milagre. Ninguém vai conseguir decidir, tomar isso como decisão e fazer acontecer, né? Sim. Não sei como isso vai acontecer, mas eu tenho alguma crença de que o Brasil vai ser melhor daqui a uns 200, 300 anos. Não sei porquê, mas eu tenho um pouquinho. Mas, cara, sabe que faz sentido, sim, porque eu acho que a gente chegou, assim, num fundo de poço, entendeu? Que, pelo fato de a gente ter chegado num certo fundo de poço e, ao mesmo tempo, terem aparecido figuras muito solares, tipo um Olavo de Carvalho, o filho dele, o Gugu, é aquela coisa que, o Olavo já se foi, etc. Então, assim, daqui a algumas décadas vai começar a surgir um fruto, sabe por quê? Porque é uma galera que bebeu desse cara e que tá passando para outros mais jovens alguma coisa diferente. É aquela coisa sementinha, né? Assim, eu vejo pela... como é que fala? Em igreja, assim, tipo assim. Pô, a gente passou décadas e décadas e décadas de gente que ia pra igreja porque ia e dane-se, tipo, tratava aquilo como qualquer coisa. E hoje eu vejo, porque eu trabalho com catequese de criança na igreja, tipo assim, cara, eu falo assim, eu brinco aqui, a base tá vindo muito forte, tipo assim, as crianças já estão vendo a coisa diferente, entendeu? Aqueles pais que, mesmo que o pai não seja lá muito piedoso, mas ele passa a importância, porque como tá tudo uma merda, terrível, tipo assim, fala assim, não, filho, ó, isso aqui é importante, e a criança pega muito melhor isso aí, entendeu? Tipo assim, cara, essas crianças aqui, quando elas crescerem, se elas mantiverem isso aqui, vai ser um adulto muito melhor que os pais, nesse sentido, entendeu? Então, se isso aí se replicar em outras áreas, né, a não ser a parte religiosa, realmente daqui a um tempo pode ser que a coisa melhore, né? Eu não sei, eu tenho uma fé que isso vai acontecer. E também, sei lá, quando eu crescia, eu tinha vontade de ler coisas, vários livros eu queria importar, era uma dificuldade em importar livros. Sim, no final dos anos 90 e tal. E agora com a internet, não sei, não deve haver toda uma geração de crianças e adolescentes que a gente não ouve tanto falar, mas que leem coisas em inglês, em francês, saem procurando coisas e descobrindo, talvez estejam aprendendo grego, latim. Exatamente. E por quê? Porque, como você falou, porque hoje em dia está tudo muito mais fácil de acessar, né? Eu lembro a primeira vez que eu comecei a entrar na internet, porque eu rejeitava muito a ideia de computador e tal. Meus amigos gostavam de computador, eu me afastava. Mas quando comecei a ver que a internet podia ser divertida, lá, sei lá, 96, 97, o primeiro site que eu descobri, eu nunca fui de esquerda, tá? Mas o primeiro site que eu descobri era marxist.com. .org, tá ligado com ele. .org, isso é. E tinha uma seção de biblioteca. Só o fato de ter aqueles livros, eu podia imprimir e ficar lendo, eu ficava lendo, eu não lembro de nada, mas eu ficava lendo Marx, ficava lendo Trotsky.
E era a sensação de poder ler coisas que era... Imagina, nem era difícil, na verdade, né, no Brasil, porque o que mais tinha era literatura esquerdista. Mas era a questão de ter tudo de graça e fácil acesso na internet, né? A quantidade de coisas que eu imprimia no computador, um monte de apostilas, livros de coisas sobre Lovecraft que eu queria ler mais e de repente tinha acesso lá. Cara, vou te falar, nunca li nada do Lovecraft. Porque, assim, eu nunca me interessei muito pelo gênero terror, tá ligado? Mas eu lembro eu não sei se foi na conversa com você, com o pessoal do Zito Saturno, ou se foi uma outra, o episódio deles, que acho que o Márcio fala que o Lovecraft, tipo assim, é muito mais leve, por exemplo, que um Stephen King. Em termos de violência, né? Em termos de, tipo assim, cara, você vai ficar perturbado com essa história, entendeu? Para mim também o que mais me interessa não é tanto o horror, é mais o fato de você ter uma história em que existe no caso Lovecraft não é sobrenatural, são alienígenas, né? Às vezes são coisas impossíveis, assim, dobras no tempo ou no espaço que são impossíveis de acontecerem, mas não tem o sobrenatural. Mas de modo geral, a literatura de horror, o que me interessa mais é o contato com o sobrenatural, não tanto o fato de ser o sobrenatural horrível, né? Mas o Lovecraft cunhou a expressão a sensaboria do supernaturalismo benigno. Ele achava sem graça, e há um risco de ser sem graça, né? Mas não é necessariamente uma literatura sobre anjos e sobre anjos feitos da maneira correta, seja lá qual ela for, né? Não a maneira kit que geralmente acontece. Poderia ser interessante. Para mim, o que interessa no horror é isso, é o oposto da literatura realista, né? Você poder, de alguma maneira, por pior, por mais violenta, por mais sombria que seja a história, dá um certo alívio, porque tem uma possibilidade de transcendência ali, mesmo que seja uma transcendência negativa. Entendi. Ao contrário da vida da Madame Bovary, que é um negócio muito mais sufocante, né? Muito mais horrível. Porque é muito realista, no caso. Porque não tem perspectiva, né? Tudo fechado, é um mundo abafado, né? Pode crer. Assim, você vai ficando angustiado junto com aquela história que, tipo assim, nossa, que mulher insuportável. Né? Assim, é um negócio que vidas, né? E que vidas vividas desse jeito pequeno e fechado. É isso, é um universo assim, que ele cria. Pode crer. É a mesma coisa de um filme que tem esse enredozinho muito, né? Muito mesquinho. Assim, você fica angustiado com aquela coisa, assim, caraca, não tá dando um tapa na cara de cada um aí. Sim. Eu me sinto muito assim com a literatura brasileira de modo geral. É quase sempre mesquinho, tudo é mesquinho. É verdade. Pode crer, cara. Isso é uma coisa que dá muita raiva, assim, de produção. Até de filme brasileiro, se você for ver. Que não é de comédia. Tipo assim, tem muito esse tom, assim, tá ligado? A vida é isso, né? A vida são pessoas assim. Nossa, coisa horrível. Entendeu? E quando eles têm um exemplo de ideal, né? O exemplo de ideal deles é o Marighella, né? Então, até melhor quando eles são realistas. Cara, falar em filme brasileiro, etc e tal, Tropa de Elite, no sentido assim de roteiro, literário, sei lá, o que você achou? Você gostou? Pode falar assim, se não gostou, pode falar. O que você achou? Para alguém que trabalha no audiovisual pode ser uma vergonha, mas eu confesso que eu nunca vi, porque eu não quero ver filme. Aliás, também Cidade de Deus é a mesma coisa. Eu não quero ver filme de gente sem camisa e de pobre gritando palavrão. Eu não quero ver. Caraca, você nunca viu Tropa de Elite? Não, nunca vi. Algum dia talvez eu veja, mas eu odiei até agora. Vamos ver se eu consigo. Você vai entender muitas palavras que usam por aí hoje em dia, muita gíria. E o Rio de Janeiro, assim, o Tropa de Elite, você entende o que é o Rio de Janeiro. Não, sem exagero nenhum, cara, sem exagero. Porque você vai ver, você é de São Paulo, certo? Sim. Você pode ver e pode achar, não, pô, isso aí o cara tá exagerando. Porque, sabe aquela coisa, tipo, aquele pobre padrão de programa de comédia da Rede Globo? Sei. Isso é exagero. Mas, cara, no Tropa de Elite está exatamente assim. Totalmente parece um documentário. É porque o pobre da Rede Globo lá, ele não é tão real. Ele é mal feito pra caramba, entendeu? O programa da Rede Globo.
Nem tanto. Muito mal feito. Não, mal feito pra caramba. O cara não imita, eles não sabem imitar bem o pobre o pobre carioca, por exemplo. Agora, o Tropa de Elite acertou na medida exata, sabe? Todos eles. Fizeram, assim, o papel deles, pelo menos, foi muito, muito bem feito, sabe? Mas... eu prefiro ver um filme com Fred Astaire. Charlton Heston. Também. Se bem que o Charlton Heston aparece também sem camisa do filme, pô. É verdade. Mas de verdade, eu vejo o Tropa de Elite só pra rir, porque eu acho ele mais um filme de comédia que qualquer... Mas é incrível que, cara, cada personagem daquele filme eu lembro de alguém que é igualzinho. Uhum. Por exemplo, sabe aquele mecânico lá da polícia? Sei, tá na jura. Mano, cara, o colega aqui da paróquia que é policial, que lembra que eu falei com vocês? Que eu descobri que ele é policial por causa de uma gíria que ele usou. Qual foi a gíria? Ele é igualzinho aquele maluco. O que ele é? Mecânico da PEMERG. Eu falei assim, mano, como é que pode? É muito, muito igual. Qual foi a gíria, só por curiosidade? Do cara policial? Uhum. Cara, eu não sei se é gíria, acho que seja mais daqui da região do que de policial, mas os policiais daqui tudo fala assim. Tem uma expressão que é tipo, assim, é luxo. Mas assim, eles falam luxo pra dizer que assim, tipo, não, muito legal, entendeu? Por exemplo, no caso ali eu tava comentando, tipo, a gente tava combinando fazer um churrasco e tal. Aí eu perguntei, você quer que leve alguma bebida, não sei o quê? Ele, você bebe o quê? Refrigerante, cerveja, o que você quiser. Ele, tá luxo então. Quando ele falou, tá luxo, esse cara é policial, porque eu conheço uns policiais daqui, e eles falam isso. É só da região dele. É daqui, né? É da região mesmo. Mas assim, Vamos quando ele saber. usou isso aí, rapaz, isso aqui é policial, com certeza. Eu fui perguntar e é dito feito. Tem uma pergunta aqui do Wayne John que eu queria te passar. Cadê? Inclusive, esse aqui pode ser um personagem seu, cara. Olha o nome do cara. Wayne John. Quando João. Se você quiser botar um conto comédia, botar alguém que chama Quando João, já tem a minha permissão. Ele é amigo nosso, pode colocar. Viajante no tempo. Pode crer. Você tem alguma expectativa sobre a série Sandman no Netflix? Ele leu aqui, achou muito bom. Eu li eu li a HQ também, eu adoro. Não, a minha expectativa é ruim, assim, sei lá. Todas essas adaptações se tão ruins, não sei. Eu não sei. Quanto a isso, eu tô pessimista. Quanto a isso, eu tenho sido pessimista. Eu tenho uma expectativa em adaptação de livro, cara. Esquece isso. Eu tenho que ser um pouco diplomático falando de Netflix, essas coisas, porque é o ambiente que eu trabalho, mas dizer que eu fico super otimista, eu não fico. Uhum. Cara, até em adaptação de desenho para filmes, os caras estão fazendo coisa. Eu não conheço, mas uma amiga nossa tava falando daquela adaptação do Cowboy Bebop. Pois é, mas que fizeram praticamente de propósito para ser ruim, né? Tu viu as declarações do... Não, o negócio é que assim, eu não conheço o Cowboy Bebop de desenho, entendeu? Eu nem conseguiria comparar, mas todo mundo tá falando que tá merda, né? Eu não vi. Eu nem tento assistir, cara, essas coisas. Isso vai me dar raiva. É que eles quiseram igual o Senhor dos Anéis agora aí, né? Esse novo Senhor dos Anéis aí, tipo, putz, cara, quando eu vi o trailer, eu falei assim, eu não acredito nisso. Sim. Bicho, você chegou a ver o Tião Moreira? Vi. Caraca, mano, parecia uma elfa negona, gorda, fazendo assim. Eu falei assim, não acredito que eles fizeram isso. Eu não acredito. Vai ter uma elfa lá, uma elfa que é mãe solteira. Tipo assim, que... Caraca, que isso, cara? Sim. É verdade, isso é brincadeira. Não, é verdade. Uma elfa negra. Não, uma elfa mãe solteira. Não, mas falando elfa negra, gordona. Não, negro tem uns três. De negro eu vi uns três. Mas, assim, eu não entendo sobre... Assim, agora é o leigo falando pra caramba. Eu não sei nada sobre o Senhor dos Anéis. Elfa não tem que ser louro e altão? Na mitologia do Tolkien, sim, acho que sim. Eu não lembro também se tem a descrição deles, né? Mas no filme todos são e tal, né? Mas assim, geralmente né, cara?
Porque é uma visão de mitologia nórdica, né? Sim, Imediatamente você entende, mesmo que você não conheça a fundo a referência, você entende a imagem que foi criada em torno disso, né? E quando você pensa em negro, você pensa em outra imagem. Tem por exemplo, nas histórias de Nárnia, né? Que são as pessoas do sul, que não são negros, mas são árabes. Mas é outra cultura, outra coisa que você está criando, outra imagem, né? Exato. E misturar tudo, você só água. Você só põe água na imagem, você desfaz a imagem, né? Exatamente. Cara, esse menino tem que estar. Ô, John, você toma vergonha na cara, você chega aqui, ajusta o fuso horário aí da Conchinchina que você mora e vão participar, cara. Você tem que ser membro dessa bancada. Mas é exatamente isso. Mas enfim. Tipo, comprar um índio tupi-guarani sei lá, em Wagner, não tem nada a ver, né? Sim, pois é. Cara, mas o problema disso tudo é o seguinte: eles estão fazendo assim de propósito. Eles querem. Não, a gente quer colocar. Mas não é assim que se faz, cara. Tá ligado? Não é assim que se faz. Assim, pô, você tá construindo nem nada. Tipo assim, se você, por exemplo, eu vou construir uma mesa. Entendeu? Não tem como você chegar e falar assim, não, eu quero colocar um parafuso no meio desta mesa. Assim, não, cara, nada a ver. O que é isso? Tá entendendo? Assim, uma coisa quando ele é uma obra de arte, você não pode assim, tipo, eu vou colocar uma coisa. Não, cara, você não tem poder total absoluto das coisas assim que você está fazendo. Ou você tem, mas não vai ter sentido, né? Não vai ter graça. Exatamente. Vai ficar deformado o negócio aqui, assim. Tipo, cara, não, isso aí. Meu filho de 2 anos, tudo bem, ele põe lá e põe uma coisa assim. Nada a ver, mas não vai dizer que é uma coisa bem feita? Não. Claro. Se querendo ou não, o povo, eles querem mesmo brincar de Deus, entendeu? Eles acham que pode fazer as coisas surgirem do nada da cabeça deles. Desculpa, cara, não. Assim, a gente cria as coisas, mas a gente cria dentro de certos padrõezinhos. Você tem regra, tudo tem regra, né? Até fazer uma merda bem feita tem que ter regra, mas o problema é que, né, nem isso o pessoal consegue fazer. Agora, nos últimos tempos, eu tenho visto algumas pessoas falando o movimento woke está acabando. Eu vi várias pessoas falando isso. Eu não sei baseados em quê, mas está parecendo virar quase consenso. Uhum. E eu realmente não sei baseado em quê. As pessoas estão sentindo no ar que está acabando, que a gente já atingiu o limite, que as coisas estão começando a Talvez mudar. Porque, tipo assim, talvez porque estão vendo que, assim, eles estão falando sozinho, e eles já estão há um tempo falando sozinho. Entendeu? É. Porque, por exemplo, eu lembro de falar isso aqui há muitos episódios atrás. Cara, um dia eu tava navegando e de repente me apareceu um anúncio da Casas Bahia feito pelo... Qual é o nome daquele cara? Nem sei se tá por aí mais, né? Um cara que é ativista de obesidade. Tá ligado? O cara que é gordo e, né? Tipo assim, ser gordo é legal, aquela coisa. Só que o cara, além de ser ativista de obesidade, ele é boiola e daquele de boiola também ativista de boiolice, tá ligado? Pô, então é o anúncio da Casas Bahia com um cara enorme de gordo, com um topzinho, uma barriga toda peluda aparecendo, um shortinho. É aquele vídeo que a gente reagiu? Isso, aquele cara. Falei, cara... Eles não conseguem mudar o fato da natureza humana, que é desagradável olhar para isso, né? Exatamente. Mas além disso, tem uma outra questão. O marketing, pelo menos assim, na minha época, você trabalhava assim, eu quero convencer as pessoas a comprar o meu produto. Quem é o público-alvo da Casas Bahia? Mano, é o público mais extenso possível. Vai desde do cara que mora sozinho e precisa comprar um micro-ondas até a vovozinha. E assim, por ser uma loja muito tradicional, muito antiga, esse público assim, tipo, o norme, né? O público norme é muito maior do Casas Bahia. Uhum. Então assim, cara, que efeito que esses caras do marketing querem gerar no público? Tá ligado? Eles estão focando o dinheiro da publicidade... Pode falar. Você não sente que as empresas foram meio que tomadas de refém por estagiários de cabelo azul? Todas elas? Sim, com certeza. Todas elas. Eu usei o Casas Bahia só porque é um exemplo que eu vi, assim, mas todo mundo tá isso, focando no 0,1% do público. E os outros 99,9% dane-se. Tipo assim, estão desagradando 99% e agradando 1%. Que loucura, bicho. Eu até falei isso uma época aqui. É uma coisa tão sem lógica que parece que é como você falou, parece que alguém tomou as marcas de refém. Assim,
cara, que merda, a gente, sei lá, mano. Pô, eu tenho a impressão de que alguém chegou para todos esses grandes conglomerados, tá ligado? Que é que manda em tudo, né? Sei lá, pega os grandes grupos econômicos de cada setor. Cara, devem ter feito um dossiê daqueles bem cabeludo, esse pessoal do movimento LGBT, deve ter feito um dossiê daqueles bem cabeludo mostrado, falou assim, olha só, se você não apoiar a nossa marca, a gente vai espalhar isso aqui no ventilador, você vai ficar sem nada. Aí eles, tá bom. Só pode ser isso, uma cara. máfia, né? É uma máfia de proteção, né? Se você quer que algum acidente você não quer que algum acidente aconteça com a sua lojinha, por que você não contrata banda? Você não quer que a sua marca tenha problemas com a comunidade, isso ou aquilo, por que você não faz assim, essa? Sim, pois é. E todo mundo entrou nessa. E, tipo assim, talvez agora esteja acabando, porque o pessoal cansou de brincar, entendeu? Tipo assim, cara, olha só, tá muito tempo sem a gente ganhar nada, você não deu certo. Então, olha só, boa sorte com a sua causa, mas ó, tchau, entendeu? Talvez, né? Não sei. Vai ser bom se isso for um negócio que a gente daqui a 40 anos, 50 anos veja em filmes e ache graça como um negócio tão característico desses anos 2018 ou 2020 quanto o Charleston era de 1920, sei lá. A gente veja, olha como as pessoas eram naquela época. Pois é. É engraçado. Um dia desse, meu irmão tava vendo um filme aqui em casa que se passava na década de 20, exatamente. A gente tava vendo e a minha filha comentou. E era assim, o ambiente era no México, nessa década de 20 aí. Aí minha filha olhando o filme, falou, pai, a coisa que pra gente já é lugar comum, mas pra criança não é, né? Tipo assim, por que todo mundo tá usando esse chapéu gigante, né? Aquele chapelão mexicano, tá ligado? Não, filha, porque lá no México, nessa época aí, é normal, tal, sombreiro, etc. Aí, ela, pai, no México é quente, igual aqui? Eu que a gente mora no Rio, né? É igual aqui. Mas por que o pessoal tudo usa blusa de manga comprida? Eu falei, naquela época todo mundo usava só blusa de manga comprida. Não existia bermuda, gaga. Não existia camisa meia manga, nem regata, tá ligado? Todo mundo só tinha essas roupas assim. E aí você falou assim, cara, engraçado, realmente, né? A gente não para pra pensar porque já entra no... sei lá, a gente não repara, mas a criança repara mesmo, assim. Engraçado, né? Por que todo mundo tá usando uma roupa assim, desse jeito? Com certeza vai rolar isso daqui a um tempo. Tipo assim, o pessoal vai olhar e falar assim, putz, naquela época... Caraca, mano, tinha um cara, olha só, mano, tinha um cara que ficava fazendo propaganda de ser gordo, cara. Olha que doido. Um cara não, sim, né? Vários. Eu espero que seja um negócio bem esquisito. Quer ver uma coisa que eu acho que vai ser esquisito? A gente fala, se você vê filmes dos anos 40, 50, as lutas são um pouco realistas, né? Você vê que a mão nem, durante um soco, você vê que a mão nem esbarrou na cara da pessoa, a pessoa tá caindo para trás e tal, mas eles não achavam isso importante, né? Mas a gente se acha muito superior. As lutas vão ficando cada vez mais irrealistas em filmes de super-herói, em filmes de arte marcial e tal. Mas a gente tem um monte de coisa completamente ridícula que as gerações futuras vão rir também, né? Tipo, esses filmes em que mulheres, evidentemente com um punho muito fino, brigam com 20 caras ao mesmo tempo, do dobro do tamanho delas, né? A gente vê essas coisas sem rir, como é possível? Daqui a 50 anos as crianças vão rir disso, né? É bom mesmo. Verdade. Verdade. Porque olha só, né? Porque na nossa época, vamos lá, assim, na minha, né? Assim, você tinha lá o icônico seriado, qual é o nome daquela mulher? Xena? Princesa Guerreira? Xena? A Xena, ela era corpuda, né? Ela era forte. Né? Então você tinha uma certa veracidade lá batendo nos caras. Tipo assim, não, pô, essa mulher aí, olha... E botava aquelas coisas na mão, né? Que meio que aumentava o pulso, né? Tinha até isso, né? Então você assim, não, pô, realmente, essa mulher aí, ela é parruda, ela consegue bater nos caras. Mas hoje em dia, não, tipo assim, pô, a Gal Gadot fazendo Mulher Maravilha. Pô, mulher magrinha, discretinha. Imagina. Né? Tipo assim, caraca, não, mano, não tem como. Angelina Jolie, tá bom. Né? Putz, ela então, cruz credo. Porque a Angelina Jolie tem uma cara feita de vidro, né? Tipo assim, não, se alguém está lá perto dela, ela desmonta, tá ligado? Sim. Acho que vai ser uma época particularmente ridícula para as gerações futuras verem os filmes. É verdade. E séries. E outra coisa também que vão falar é o seguinte, mano, como assim esse pessoal ficou, tipo, 10, 15 anos fazendo só filme de super-herói? Só tinha isso. Todas as grandes bilheterias eram só filme de super-herói, tá ligado?
É porque a gente, às vezes, não para e pensa, por exemplo, o Robert Downey Jr. Há quantos anos o homem tá fazendo o Homem de Ferro, gente? Sim. Tá ligado? Acho que agora acabou, né? Não sei, sei lá, se vai ressuscitar ou sei lá. Eu não vi há uns 2 anos, tá? Mas acho que ele morreu, né? O Homem de Ferro. Ele morreu? Faz tempo que eu não vejo. Morreu? O Homem de O Ferro. Robert Downey Jr. morreu? Não, Oh, meu Deus, o Homem de Ferro morreu. Calma. Homem de Ferro. Ah, tá, que susto. Sei que era, o personagem morreu. Tem isso, morreu. Enfim. Mas vai ser uma coisa muito engraçada mesmo, esse sentido de lembrar como foi essa época, né? É isso aí. Rapaz, então vocês têm mais perguntas? Tião, Mordecai? Não. Porque o nosso, a gente combinou de não fazer, como a gente sempre faz, né, 1h30, para liberar ele mais cedo. Então, se não tiver mais perguntas... Tem que perguntar isso aqui, cara. Isso aqui eu queria te perguntar mesmo, olha só. Se você gostou, última, de saideira. Se você gostou das aventuras do Dr. Palhinha resolvendo os crimes medievais lá. Peraí, o próprio... newsletter do newsletter do Salisbury. Eu gostei, eu queria até publicar. Não vai acontecer, porque é um negócio que a gente seria preso, todo mundo seria preso, mas seria legal ter uma antologia de contos do Dr. Palhinha, com todas as versões do Dr. Palhinha. Tinha que ter mesmo. É um negócio delicado, não dá para fazer mais do que eu já fiz, mas... Mas, muito, muito bom. Então é isso. Alexandre, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Foi muito maneiro, muito bom mesmo. Não, eu que agradeço. Foi um prazer, de verdade. O prazer foi nosso. E obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. A recados finais, a gente ainda não consertou o site ainda, por isso que eu nem botei aqui pra gente poder dar. Mas até semana que vem a gente conserta o site. Mas acho que só isso, né? Tem faz aí o propaganda do Von Piper, que a gente tem que ajudar a galera aí. E do nosso apoio coletivo também. Vai lá, Mordecai. Ou Tião, vocês sabem. Von Piper é o que? Software. E você loja de roupas e shorts, software de excelente qualidade. E o preço é baixinho, você tem 15% de desconto. Só você colocar Irmãos Caverna, tudo junto, com assento, sem assento, do jeito que você quiser, mas tem que ser tudo junto. No final, lá, para pedir o desconto, você vai ganhar 15% de desconto na sua compra. E, claro, também a nosso apoio coletivo. Se você não é apoiador, o que vai acontecer, Tiago? Corre lá. Não, pô, vamos lá, vamos encarnar um pouco aqui o Zé do Caixão. Se você não apoiar o nosso podcast, seus dedos vão cair. Sua conta vai ficar no vermelho. O Bradesco vai te emprestar 15 mil, vai te cobrar 80 mil de juros. Por causa da usina. Exatamente. Mas é isso aí. Pessoal, muito obrigado novamente. Obrigado de novo aí ao Alexandre por ter nos concedido esse bate-papo aqui. Muito agradável. E a gente volta então na semana que vem. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.